Tá aí, no ar, programa É Coisa Nossa. Seu programa de entretenimento e cultura da sua TV Câmara Aracaju, canal 48.4. Hoje, uma terça-feira abençoadíssima, em 30 de outubro de 2018. Eu vou abrir hoje fazendo um comentário que há muitos anos eu faço. Eu sou muito barrista. Hoje eu conversava com uma pessoa, a pessoa pediu meu e-mail ainda é o e-mail da empresa do provedor sergipano. É valadão@infonet, orgulho de ser sergipano. Então, não cai muito na minha cabeça essa coisa de Halloween. Não é uma questão de fanatismo religioso, não. É uma questão de identidade. Uma festa para países saxões, entendeu? Da língua norte-americana, da língua inglesa, o que tem a ver com o Brasil? E isso tomou conta do nosso país. Se você andar hoje no comércio, todas as lojas estão com abóboras. Abóbora é um negócio que dá aqui na gente, é girimum, e ninguém valoriza. Só se valoriza abóbora nesse tempo por causa do Halloween. Gente, a gente devia ter uma autoestimazinha melhor, tá? Por que a gente não faz a festa de Tupã? Tupã, o Deus do Brasil, Deus do trovão, os índios, aquela coisa maravilhosa. Vamos celebrar a festa do índio. Ah, não gosto de índio. Então vamos fazer dos negros, tá? E vamos tirar o lado político da coisa. Vamos fazer uma festa para Gangazumba. O africano que traz com a sua hegemonia, o cara que foi o primeiro que criou os quilombos dos Palmares, entendeu? Por que não homenagear a Gangazumba? Ah, eu também não gosto. Eu sou católico, eu sou cristão. Quantas festas estão nos calendários do povo de Deus? O Purim, a Páscoa, Pentecostes, trombetas, expiação e a festa do tabernáculo. Duas delas acontecem de setembro para outubro. O pastor Artilano, alguns anos atrás, fez uma festa do tabernáculo temática lindíssima, mas a gente tem que ter a baixa autoestima e a gente tem que valorizar o que não é nosso. Halloween, misericórdia. Bem, gente, hoje eu estou muito feliz, né? Porque a gente tem as origens da gente. E eu me lembro que eu fui trabalhar primeiro numa transportadora. Mas não era o que eu queria. Meu pai era gerente da transportadora e eu queria ser jornalista. E aí eu pedi ao finado Wilson Almeida que falasse com meu pai que eu queria ser jornalista. Aí ele disse, bom, eu tenho um amigo aqui, que é o Natanael Eduardo, vou falar com ele para ele falar lá com o pessoal do jornal para você e para o jornal. E dito e feito. Daí eu fui conversar com Raimundo Luiz da Silva e eu me deparei com uma realidade diferente do que seria ser um jornalista. Mas eu tive professores diferentes, melhores do que qualquer faculdade do planeta. Eu consegui, no mesmo ambiente de trabalho, ter Osório de Araújo Ramos, Jorge Araújo, Luiz Eduardo Costa, Leó Filho, o tenente Luiz Carlos, Hugo Costa, Zé Ribeiro, José Augusto Lobão, entendeu? Que nos dava aula de interpretação de como interpelar o entrevistado. E dentro dessa pegada, tinha aquela coisa dos melhores jornalistas, tinha uma disputa. Eu estava no Diário, tinha a galera da Gazeta. Quem era a galera da Gazeta? A galera da Gazeta tinha Seu Orlando, Ezequiel Monteiro, Ivan Valença, Luiz Antônio Barreto, Paulo Barbosa, Anselmo Oliveira, que é o Anselmo o Góes, né? Zé Rosa, que é um grande jornalista, mas no Diário tínhamos o Leque. E o que fazia a diferença do Leque? O Raimundo Luiz dizia, o filho de Paulo Costa, para falar de Leque, tem que respeitar o jornalista Paulo Costa. Tenho muito orgulho, muita honra de ter o cara que tem parte das responsabilidades de hoje vir a ser um apresentador de TV. Luiz Eduardo Costa. Obrigado.
Obrigado a você. É uma alegria grande de vir participar aqui do seu programa, do meu velho amigo Valadão, do menino Valadão, que eu conheci tropeçando nas letras, inclusive, tropeçando no início da profissão, e que se fez essa figura brilhante que me encantou com essa exposição que ele acaba de fazer sobre, infelizmente, os nossos complexos que temos como brasileiros e que vamos buscar exemplos numa identidade que não é nossa, né? Vamos buscar exemplo no mundo anglo-saxão, quando temos aqui essa beleza nativa e essa beleza dessas relações com a Mãe África, que são tão desprezadas. Então, a alegria é enorme e, sobretudo, é um momento de emoção, porque ele me relembra coisas que, passadas há 40 anos, sei lá, mais, e do convívio que nós tínhamos naquela redação, que foi uma escola de jornalismo, e uma escola também, e isso estranhamente, porque o ambiente era de jornalismo, e que foi uma escola para o mundo jurídico sergipano. De lá saíram grandes juristas, procuradores. O desembargador juízes, Osório saiu de lá da Osório, gente. Maria Luísa Zé Cruz, Carlos Oliveira. promotora, Zé Carlos Oliveira, procurador de justiça, Creuza Batalha Também. Figueiredo, procuradora de justiça. Fora os jornalistas, Paulo No, Barrinhos, Luiz Adelmo. Zé Augusto, que nós falamos, Zé Augusto Lobão, que foi um grande criminalista, teve uma vida breve, mas se projetou como criminalista aqui em Sergipe. E, para não deixar de falar, em Hugo Costa, né? Que foi grande em tudo, no jornalismo, na música, nas letras jurídicas, na tribuna, em tudo. Luiz, se eu for contar aqui as pegadinhas que Luiz fez comigo, vocês vão rir. Na época a gente chamava de Foca, e Luiz dizia, Foca. Um dia eu venho passando no calçadão, aí Luiz vinha com Leó, como sempre aquele terno preto, aí Luiz, Foca. Acabaram de descobrir um poço de petróleo. Aí eu digo, foi Luiz, aonde? Ele disse, vá lá na Petrobras que o óleo já sai refinado. Eu saí azedo. Você lembra disso, Luiz? Mais ou menos. Entendeu? Eu saí correndo, entrei no palácio, fui para a sala do secretário Odelermo Bonfim, que era cunhado do governador Paulo Barreto. Aí nessa hora o governador sai da sala. O governador olhou para minha cara, o que foi, meu filho, que você está tão cansado assim? Eu digo, descobriram um poço de petróleo que o óleo já sai refinado. Ele disse, senta esse menino aí, manda buscar uma água para ele. Quem lhe disse isso? Eu digo, Luiz Eduardo Costa. Tu lembra que tu fez isso comigo, Leque? Mas não, pensei que seria uma maldade, pensei que seria uma simples brincadeira, né? Mas eu e aprendi. não foi uma maldade, era uma brincadeira. E foi bom, porque você aprendeu as armadilhas do jornalismo, né? Principalmente quando se trata hoje tão intensamente do jornalismo investigativo. O jornalismo investigativo é uma coisa perigosa, porque a pessoa está arriscada a cometer erros terríveis. Esse seu não, era apenas um erro de, digamos assim, de localização das coisas, né? De definição das coisas. O petróleo não pode sair do chão refinado, né? Mas eu tenho uma outra coisa. Nós tínhamos um governador que era um homem fantástico, inteligente. E eu comecei a entender, quem me disse isso foi o nosso Chateau, Carlos Alberto de Jesus. Um dos grandes escribas dessa cidade. Um dia Chateau, me dando aula de como degustar aguardente no Bar do Pinto, disse, e ele entendia bem. Ele era professor. Aí doutor. Ele virou e disse, a inteligência de Lorival é a de Luiz Eduardo Costa. Digo, Chateau, por quê? Ele disse, tudo que Lorival fala é escrito por Luiz. Era verdade isso? Não, nunca. Nunca. É um exagero. Lorival foi um grande amigo meu, uma pessoa com quem eu aprendi muito, uma pessoa que me apoiou no momento da vida que eu mais precisava de apoio, que foi o período pós-64, e eu tinha por ele uma admiração filial. Lorival me confiava certas coisas e às vezes eu escrevia sempre coisas para ele, principalmente quando ele estava no Senado. Mas o pensamento de Lorival era muito bem definido, muito claro, e ele tinha uma capacidade incrível de enxergar as coisas. E quando eu fazia qualquer escrito, qualquer texto para ele,
ele me dava a linha. Eu quero assim, eu quero assado e tal. Você Mas nós lembra nos como ele lhe acostumamos- dava essa linha? Nós nos acostumamos tanto que quando ele falava, ele dizia, eu falo, você já me interpreta o pensamento. Você lembra como é que ele passava essa linha para você? Ele às vezes... Eu vou te dizer. Ele às vezes orientava direto, outras vezes dizia coisas para eu interpretar. Ele pegava todo dia, 22 horas, Lorival ligava de Brasília para o Diário de Aracaju e o telefone ficava na sala de Raimundo Luiz. E Luiz Eduardo era o único que tinha a chave da sala. Um dia, precisava falar alguma coisa, Luiz me fez pular a divisória de vidro, eu caí em cima do sofá, quebrei o sofá para segurar o telefone pelo fio e Lorival passar o que era preciso. Nessa época ele era senador e sempre me passava informações de Brasília, essa coisa. E eu tinha com ele assim uma fonte, né, e um amigo, as duas coisas juntas. Luiz, você, como grande jornalista, mas você escreveu um artigo que mudou a visão de como se poderia ver o jornalista sergipano. Talvez você tenha sido ovacionado politicamente. Um artigo que mexeu muito. 2 artigos mexeram muito a vida de Sergipe do Brasil. O primeiro, escrito por você. Aldeanismo e a arte de não usar o poder. Foi uma série de digamos assim, uma série de matérias que eu fiz, talvez um pequeno ensaio sobre a realidade da política sergipana, né, e analisando a UDN nacional e a UDN sergipana. É o fato da UDN sempre lutar da oposição e das poucas vezes que conseguiu chegar ao poder, né, com a queda de Getúlio, que ela se corporificou no vice Café Filho, que não tinha ligação com a UDN, mas ela responsável talvez pelo que levou Getúlio à morte, e não soube usar o poder. O outro a grande figura emblemática da UDN, Carlos Lacerda. Um grande jornalista, um grande polemista, um grande administrador também. Eu considero Lacerda o maior governador que o Brasil já teve até hoje, governando a Guanabara. Aquele tiro no A pé, Guanabara. foi ele mesmo que se atirou? Mas isso é o fato, vamos lá. Ele governou a Guanabara, porque quando o Juscelino transferiu a capital para Brasília, ele separou o Rio de Janeiro, criou o estado da Guanabara, que era a capital, o Rio. E ele foi o primeiro candidato a governador da Guanabara e ganhou contra tudo e contra todos. Num clima quase bélico, né, porque o período que antecedeu o movimento de 64, e ele teve assim um papel fundamental na derrubada do governo, no aceleramento do golpe, em tudo. E enfrentou uma batalha terrível na Guanabara e conseguiu fazer uma administração excepcional. Excepcional. Lacerda foi responsável por todos os túneis que foram abertos no Rio de Janeiro. Lacerda foi responsável pelo alargamento da praia de Copacabana. Lacerda criou uma coisa pioneira no tempo, que era a escola de administração. Enfim, ele foi um homem à frente do seu tempo. Agora, era completamente, digamos assim, vidrado pelo poder. Ele fazia qualquer coisa, contanto que tomasse o poder. Golpe militar, batia na porta dos quartéis, sempre viveu assim. Terminou sendo cassado no momento em que ele mais aspirava e que mais tinha chance de chegar ao poder. Perdeu para Flecha Ribeiro, se não me ele engano. não perdeu a eleição para Flecha Ribeiro, quando apresentou. Aliás, Flecha Ribeiro foi o candidato dele, que perdeu para Negrão de Lima. Foi. Mas ele perdeu a eleição e não se cacifou para 65, né, que é onde seria a eleição de presidente, que naquela época eram 5 anos, né? Aí caía em número ímpar. Então, nesse período, ele, depois de ter comandado quase, chamava-se ele, Lacerda, de o general civil da Revolução, ele entrou num clima de atrito terrível contra os próprios líderes da Revolução, a começar pelo Marechal Castelo Branco. E, então ele terminou fora do jogo, as eleições foram canceladas, não houve eleição em 65, né, as eleições presidenciais, e ele se viu fora do poder. Era o udenista. Era o udenista, quer dizer, aquelas falhas enormes que a UDN cometia
né? E não conseguia chegar ao poder. Teve o maior ídolo do Brasil na área militar, que foi o brigadeiro Eduardo Gomes, que conseguiu o absurdo de perder 2 vezes a eleição para presidente da República. Em Sergipe, Leandro Maciel. O leandrismo é parte da UDN. O leandrismo é o UDN. É o UDN. O leandrismo era a presença da UDN em Sergipe. Né? Depois Aqui ele se fez um mito. Na Revolução de 45, na queda da ditadura em 45, quando Getúlio saiu do poder, a UDN já se criara, União Democrática Nacional, como um movimento pela redemocratização do Brasil, né? E lutou pela redemocratização. Meu pai, Paulo Costa, foi um dos fundadores da UDN em Sergipe e foi preso na época, né? Foram 4 meses de penitenciária. Ele era um promotor público e foi pegado na rua e levado para a penitenciária. Imagine as pessoas que têm saudades em relação a regimes ditatoriais. É terrível. Luiz, eu preciso pois bem, ir ao break. Então, ele, em 45, partiu-se para a primeira eleição, depois da democracia, e a UDN conseguiu o milagre de perder a eleição. Eu estou indo ao break. Gente, quando a gente voltar, por que essa aula de história? Porque eu estou com um jornalista que viveu e talvez seja o maior arquivo vivo desses tempos. Então, dentro desta ótica, a gente vai, no próximo break, continuar com Luiz Eduardo Costa para falar sobre herdeiros e sucessores. O que acontece na nova era do governo de Sergipe? Porque não foi herança, não foi sucessão. O advento da chegada da reeleição do Berivaldo acaba um período em que todo mundo era sucessor, todo mundo era herdeiro. Mas daqui a pouquinho, quando eu voltar do break, vocês vão entender isso. Todos os dias, a partir das 20 horas, nós temos um encontro marcado aqui no Parlamento em Foco, o programa que leva até você as ações dos vereadores dentro e fora do plenário da Casa, de uma forma clara, leve e transparente. Você não pode perder. TV Câmara Aracaju, o parlamento mais perto de você. Vamos conversar sobre saúde? Todas as quartas, às 6h30 da noite, temos um encontro marcado no programa Saúde Ativa. Falaremos sobre atividade física, nutrição, estética, ou seja, tudo o que você precisa saber para viver com mais qualidade. Então anota aí para não esquecer. Programa Saúde Ativa, quarta, 6h30 da noite, com reprise às segundas, aqui na sua TV Câmara Aracaju. Até lá! Sou eu quem deve dizer a verdade ou sou eu que deve dizer a verdade? Minha gente, o pronome que leva o verbo para a primeira pessoa do singular e o pronome quem leva o verbo para a terceira pessoa do singular, terceira. Ou seja, sou eu quem deve dizer a verdade ou sou eu quem paga a conta hoje e não vou da língua portuguesa. Sabe o que são as sessões ordinárias na Câmara de Vereadores? Fique atento, pois no Minuto Parlamentar você tira essa e outras dúvidas. Não. Não. As sessões ordinárias são as sessões já previstas para acontecer. E na Câmara de Vereadores de Aracaju, elas acontecem nos dias de terça, quarta e quinta-feira. Nelas se baseiam a maior parte da atuação do Legislativo. As sessões ordinárias são divididas em 3 partes, cada uma com uma finalidade distinta. São elas expediente, pequeno expediente e grande expediente. A sessão é aberta com a leitura do expediente. Ele é formado de toda a correspondência recebida ou expedida, processos, projetos e expedientes apresentados pelos vereadores, prefeito e terceiros, ou seja, tudo que foi encaminhado à Câmara e tudo que ela encaminha. A leitura é para que todos os vereadores tomem conhecimento do que acontece e para oficializar toda a matéria expedida e recebida. Terminada a leitura, o presidente destina o tempo restante da hora do expediente para o uso da palavra pelos vereadores, segundo a ordem de inscrição em livro, versando sobre o tema livre e também para o uso da tribuna livre.
Já o pequeno expediente é o espaço durante o qual os vereadores podem apresentar breves comunicações ou comentários sobre as matérias apresentadas. E o grande expediente é um espaço para que os vereadores se manifestem sobre os mais diferentes assuntos de interesse público. Fique atento ao Minuto Parlamentar e saiba mais sobre o funcionamento da Câmara de Vereadores. Até a próxima! Amigo e amiga, eu sou o Padre Marcelo Conceição e quero convidar você para acompanhar o programa Palavra de Vida, apresentado na TV Câmara Aracaju todos os domingos em 2 horários, às 8 e às 4 da tarde, abordando a liturgia dominical, objetivando fomentar o anúncio de Jesus. Aguardo você! Você sabia que a Câmara de Aracaju tem um canal no YouTube? Pois é, lá você pode assistir reportagens e também programas que você perdeu ou que quer rever novamente. Acesse youtube.com/Câmara de Aracaju e se inscreva. Agora, deixa eu voltar aqui que eu tô revendo o programa que eu mais gosto. Boa tarde, gente. Estou aqui de volta, felicíssimo. E quando a gente foi ao break, Luiz disse, eu sei onde você quer chegar. Eu digo, eu não tenho a sua inteligência. Mas eu gostaria de... Eu falei sobre herdeiros e sucessores, né? Herdeiros é aquilo que você deixa uma vida confortável e sucessor é aquele que faz. A priori, só quem conseguiu do mundo político fazer herdeiros e sucessores foi Augusto Franco, tá? Agora, na última eleição, a gente já pode falar isso, Valadares tentava passar para ter um herdeiro e sucessor. Não conseguiu. Dr. Augusto ainda fez alguns sucessores, tipo Valadares. Aí você vai dizer, Zé Leite. Zé Leite não teve filho. Sim, mas ele fez um sucessor, que foi João Alves Filho. Mas dentro desta arrancada, você tem o projeto do Marcelo Deda, que Marcelo Deda dizia um projeto para 20 anos. Esse projeto de Marcelo Deda para 20 anos, ele vai à deriva com o estado de saúde que culmina com a morte do então governador que teve que se afastar e por uma consequência, Jackson Barreto assume o governo tampão, vai para a reeleição, mas dentro desta ótica, o Galeguinho, o Belivaldo Chagas, que não tinha, porque, vamos dizer o seguinte, ele teve um padrasto, né? Porque quem começou a fazer politicamente o Belivaldo foi Valadares. E ele se viu obrigado a mudar. Quando ele muda, ele fica numa posição de esperar o tempo dele. E aí se faz governador. É com você, Leque. Olha, como você disse, Sergipe não tem a tradição de governadores ou de líderes políticos fazerem sucessores, né? Vamos começar lá atrás, Luiz Garcia. Luiz Garcia fez um sucessor que foi Gilton Garcia. Mas não fez em Sergipe. Sim, Gilton Garcia fez, veio a ser... De certa forma fez, porque Gilton foi deputado estadual, cassado injustamente, né, em 68. Aliás, tudo que se fez em 68 foi injustamente. Depois retorna como deputado federal, assumiu vários cargos em Sergipe e nesse ínter ele foi governador nomeado uma relação do Amapá, com Fernando Collor, pela amizade que tinha com o Fernando Collor quando deputado, foi governador do Amapá. Mas era uma vocação política. Por que Luiz Garcia não fez Luiz Fernando, outro filho? Né? O outro filho foi exatamente Gilton, porque Gilton tinha vocação política. Muito Gilton era vocacionado para a política. Herdou a habilidade, herdou o equilíbrio, né, do Dr. Garcia. O Dr. Garcia foi uma figura extraordinária na política sergipana. E teve paciência de ficar na OAB esperando o tempo dele. E resistiu àquele golpe, àquele sofrimento de 68. Eu me lembro que eu fui visitar Gilton na casa dele, na época do Natal, ele saiu um pouco antes, ninguém ia na casa dele. Ele dizia, eu virei leproso. E ele disse, mas eu tenho tempo para esperar. E teve o tempo e esperou e foi reabilitado plenamente. Pois bem, mas então, aí vem Leandro Maciel. Leandro Maciel elegeu Licó,
né? Leandro Maciel Filho, né? Foi deputado estadual. Foi deputado estadual Está só. aqui em Sergipe hoje morando. Não, morreu já. Não, Nicole? Nicole morreu há 2 anos. Morreu, porque Morreu. eu tive com ele. Grande conversando. figura humana, uma figura extraordinária. Mas não tinha. Teve só um gosto mandato pela e foi política, embora só um morar em mandato. São Paulo. E depois voltou, ele era procurador de justiça, né? Procurador do Estado, né? E ficou um homem extremamente correto, um homem muito leal, um homem fantástico, o Licó. Mas não tinha vocação política. E os outros nem tiveram ambição de fazer sucessores, né? João Alves, Paulo Barreto, já Augusto Franco, sim. Augusto Franco encontrou em Albano também um outro vocacionado para a política. Sem esquecer de Walter Franco, De Walter também, Franco que foi deputado federal. Que foi deputado federal mais votado na época, também uma grande vocação política, mas depois se deixou envolver pelos negócios e não teve tempo para a política, né? Mas ele tem a marca dele em vários episódios da política sergipana, como na época das diretas, né, que ele tomou à frente com o seu complexo de comunicação e vários outros episódios. Mas dentro desse mesmo Agora, nicho, os netos de Augusto Franco têm mostrado os dois mas não filhos do Antônio não Carlos. tem, digamos assim, a pegada do pegada. O Antônio Carlos era um grande político, um grande articulador, uma pessoa de palavra firme e na qual todos confiavam. Antônio Carlos foi uma figura extraordinária da política sergipana, mas, infelizmente, morreu cedo. Mas os filhos preferiram a vida empresarial, que é uma coisa que absorve, né? que toma tempo e não dá espaço para a política. Já o Albano não. O Albano soube conciliar as duas coisas e foi transferindo o que ele fazia logo para Ricardo, o filho, né? E ficou mais ou menos livre ele passou das para o atribulações. herdeiro, da viu que não parte teria empresarial. sucessor. Na parte empresarial. De modo que nós não temos assim a tradição de herdeiros. Os herdeiros se fizeram. Os herdeiros não foram feitos. Porque aqueles que foram feitos não tiveram vida longa. Os herdeiros se fizeram. No caso agora recente, de Valadares e Valadares Filho, eu tenho o maior respeito pelos dois. Eu, inclusive, fui secretário de Valadares. O Valadares é um personagem político um tanto complexo. Ele tem, às vezes, digamos assim, aquele egocentrismo dele, às vezes, ultrapassa os limites da possibilidade dele. Eu não diria vaidade, algum sentido que ele tem internamente, que às vezes supera, consegue ir além da realidade de uma forma um tanto equivocada. Ele tem essa mania e exagera, às vezes, nas coisas. Ele é um homem que sempre foi muito moderado, muito equilibrado. De uns tempos para cá, ele começou a ter umas certas atitudes agressivas e exclusivistas. Você fala isso a partir do momento em que ele rompe com o projeto do Deda. Sim, que é o projeto que para ele deu certo. Ele elegeu senador, abençoado justamente por essa coligação que o reaproximou de setores populares dos quais ele se distanciara, né? Ele reaproximou. A reaproximação com Jackson Barreto e tal. Mas ele tem uma inquietação, que eu não sei exatamente se é a ânsia de servir a coisa pública ou é a ânsia de se realizar pessoalmente. Eu não sei, são dois conflitos. Ele é um homem correto, um homem honesto, um homem decente. Tem essa falha. Então agora, ele viu no filho a continuidade dele, porque o menino realmente é muito hábil. Ele se destacou como deputado, em termos de fazer ligações, de fazer amizade. Logísticas. Não assim, não chega a ser um lobby, mas é uma logística. E não chega ele tem um bom a ser relacionamento. Um político, digamos, brilhante. Tanto que no Congresso Nacional ele nunca se destacou, né? Não chegou, por exemplo, já a pessoa com a qual ele mais travou o embate foi o André Moura, que teve capacidade de se projetar. Quer queira, quer não, ele se projetou nacionalmente e manobrou os cordéis da República, né? Coisa que outro deputado sergipano há muitos anos não consegue. Pois bem, retirando... Herdeiro do rei Reinaldo. Sim, Reinaldo deixou um herdeiro, sem dúvida. Pois bem, então, mas Reinaldo fora do poder, né? Há muito tempo fora da política. Pois bem, tem uma grande figura do mundo religioso, filosófico, que é Confúcio, né? Confúcio dizia: se queres medir a profundidade de um rio, não entre com as duas pernas.
Não entra com as duas pernas. O Valadares resolveu ser senador e botar o vice. Ou ia um ou ia outro. Ou ia um ou ia outro, né? Isso eu conversei várias vezes com ele, eu sou muito amigo de Zé Valadares, e nós conversávamos muito, e eu sempre dizia, olha, esse projeto não vai dar certo. Não deu. Você acha que o fracasso de Jackson Barreto nessa campanha tem um pouco, vamos dizer, um empurrãozinho do Valadares? Não, nenhum. Tem um pouco do empurrãozinho do próprio Jackson, quando ele disse aquela frase infeliz. Não votem em mim. Não vote em mim, se eu for candidato, não vote. Aí o povo votou em Gilmar Carvalho, Gilmar Carvalho. Pois é. Teve aquela frase infeliz dele, teve um governo tumultuado, né, porque Temer prejudicou muito a Sergipe, não há dúvida. Temer botou o pé em cima de várias coisas. Por exemplo, teve 2 empréstimos para a Sergipe, que se saíssem, Jacques teria sido um governador extremamente realizador. Aí botaram o pé e não saiu. Né? Ele sofreu isso tudo. Bem, agora, no caso de Belivaldo, eu acho que Belivaldo é o grande fenômeno da política sergipana nesses últimos anos. Você veja que Belivaldo entrou no Palácio como governador, ninguém quase conhecia Belivaldo fora desse círculo restrito da política. Desse restrito da Era partidária. só o galeguinho de o Valadares. O galeguinho de Simão Dias, o galeguinho de Valadares. Entrou com 4%. 4%. Eu não vou dizer a pessoa que me disse isso, mas foi uma pessoa muito ligada a Valadares, que me disse o seguinte, Belivaldo, ele não vai além da cozinha da gente. Disse a mim. Essa frase é típica de Zé Tabarel. Não vou dizer. Não vou. Você está identificando, eu não identifico. Não vai além da cozinha da gente. E Simão Dias, ele não cresce, não cresceu em Simão Dias, não consegue crescer em Sergipe, não cresce no resto, se não cresceu em Simão Dias, quanto mais no estado de Sergipe. Ele chegou com 4%. Quando fizeram a primeira pesquisa dele, ele tinha 4%. Agora, ele mostrou uma coisa, mostrou personalidade própria e capacidade de fazer. E teve aquela frase feliz de Belivaldo chegou para resolver. Então, agora nós temos um novo estilo de governo. E ele mostrou capacidade quando tomou conta direto com a segurança, quando tomou conta direto com a saúde, que são os grandes gargalos, né? Isso projetou. E conseguiu um feito inédito que eu acho que vamos passar muitos anos, embora o número de eleitores cresça, mas dificilmente chegará um governador, um candidato que se eleja com 313 mil votos de dianteira. Sergipe, o maior número até hoje alcançado foi 114 de Jackson contra Amorim da outra vez, né? da outra eleição, 114. Fora disso, as nossas eleições sempre foram extremamente disputadas. Marcelo Deda ganhou 2 eleições com 74 mil votos. Ganhou a primeira contra tudo, ganhou a segunda com grandes apoios, né, que do Grupo Amorim, então, muito forte, e teve a mesma quantidade de votos, 74. João Alves nunca chegou a 100. Mesmo, assim, talvez na primeira eleição dele, porque o outro candidato era o candidato do MDB, era Gilvan, e o MDB não tinha estrutura, e ele com todo o poderio, e com a imagem excelente que ele tinha em Aracaju, eu acho que ele não chegou a 100 mil votos de frente. E o mandato Embora de Gilvan como senador foi uma coisa sem muito. Agora, sem muita ligação com o Sergipe. Voltando mas, no assunto. nacionalmente, foi um dos senadores mais brilhantes que nós já tivemos. Na área de saúde. Um dos mais brilhantes. O laboratório do Ministério de Saúde, tudo isso. E do ponto de vista da eloquência do Senado, das posições que ele assumia, foi um extraordinário senador, Gilvan. A gente está falando sobre herdeiros e sucessores, tá? Então, nós temos dentro desse Eu não quero aspecto eleitoral... desmerecer disso a capacidade política do Valadares Filho. Não. De maneira alguma. Agora, ele conduziu mal a sua campanha desde o começo. Desde o começo. Herdeiros e sucessores. Vou lhe fazer uma revelação. Posso? Pode, deve. Eu estava no Senado Federal, lá quando foi homenageado o empresário Zé Augusto, da Maratá. E aí as pessoas me chamaram, eu fui. Eu estava presidindo a solenidade e o senador Amorim até me fez uma referência elogiosa, eu estava lá na plateia e tal. E depois nós saímos, ficamos conversando ali numa roda, onde estávamos eu, Gilton Garcia, Valadares Filho e outras pessoas. E ele já se pintando para ser candidato ao governo contra já o grupo ao qual ele pertencera. E eu disse a ele, olha, você pode ganhar a eleição, agora não deixe seu pai comandar a eleição, a campanha. Você conhecia bem? Foi assessor de imprensa dele? Não estou falando dessas particularidades daquele tempo, porque naquele tempo era um outro Valadares.
Era um Valadares que estava começando, era um Valadares que estava desafiando certos Mas sistemas. o temperamento é o mesmo. Mas as coisas envelhecem, não quero dizer Está que... mais maduro hoje. Não, e ele não amadureceu bem. Ele não amadureceu bem porque ele não se abriu para o mundo, não se abriu para as pessoas e resolveu romper com todos os que estiveram ao lado dele. Voltemos a herdeiros Então, e sucessores. O rapaz, ele tem, o Valadares Filho, ele tem pendores para a política, mas não podia dar esse salto todo. Não tinha condições de dar esse salto todo. Foi muito mal assessorado, a campanha dele foi desastrosa, de nada adiantou levar o delegado nem a delegada, e o delegado, com isso, começou a vida política dele muito mal, porque ele recebeu o voto de todos, e quando ele dizia que combatia a velha política, ninguém imaginava que ele se aliaria à velha política. Né? Aonde o novo seria. Então, voltamos a herdeiros e sucessores. É praticamente notório que a simpatia de Marcelo Deda por Rogério Carvalho. Rogério Carvalho teve um mandato de deputado federal, alguns imbróglios aqui, e estava dormindo em berço esplêndido. E de uma hora para outra se elege senador, furando a fila de todo mundo, usando inclusive um mote dizendo que vote no legítimo, usando uma marca de sandália. Poderia se considerar Rogério sucessor de Marcelo Deda? eu diria que absolutamente não. O estilo de Marcelo Deda era exatamente outro. Marcelo Deda tinha uma outra personalidade, sem detrimento da personalidade de Rogério, que eu não tenho condições de falar isso. Mas Marcelo Deda era um homem que tinha uma alma imensa. Marcelo Deda tinha alma grande. Marcelo Deda era incapaz de dizer uma coisa a uma pessoa e adiante dizer outra. Marcelo Deda era incapaz de se deixar sufocar pela ambição, pelo gosto do poder, pelo patrimonialismo. Marcelo Deda era um homem reto, justo, perfeito, se a figura humana pode se aproximar disso. De modo que eu acho que Rogério Carvalho está a léguas de distância de Marcelo Deda. Futurologia. Você poderia apostar quem seriam os próximos candidatos a governador de Sergipe daqui a 4 anos? Não sei, nós estamos, do ponto de Vamos vista... levar em consideração que o Galeguinho não pode ser de candidato à reeleição. Ele não pode. Nós estamos entrando num quarto escuro da política nacional que é preciso chegar lá dentro para ver o que vai acontecer. Né? O que é que o presidente eleito, como ele vai se comportar, como o país vai avançar, como o país vai realizar projetos, como o país vai atender a essa massa imensa de pessoas que confiaram no capitão Bolsonaro. Isso foi Ele até disse recentemente que não gostaria de ter como presidente um país onde houvesse ativismos. Ele é o resultado do grande ativismo do Brasil. Se não fosse esse ativismo enorme que juntou todo mundo através da internet, através das redes sociais, ele não teria sido presidente. Ele é o resultado justamente do ativismo. Né? Bom, e o ativismo é a coisa mais nosso democrática tempo que existe. chegou Pois ao bem, final. Então, é preciso esperar para depois ver alguns personagens que irão se projetar daqui para lá. Né? O capitão Bolsonaro não ganhou a eleição em Sergipe, foi muito mal votado. Você visualiza algum grupo político que possa aderir ao futuro presidente da República? Não, todo mundo procurará se juntar politicamente a ele. Todo mundo vai. Não digo o PT, mas essa iniciativa primeira tem que ser do governador Belivaldo, porque Sergipe não pode viver independente do poder central. A experiência que nós tivemos agora foi desastrosa. Quando o Jackson rompeu com o Temer publicamente, nós nos desgraçamos. O Estado perdeu. Belivaldo tem que se aproximar do presidente Bolsonaro. Até porque o partido dele apoia Bolsonaro. Ele terá que se aproximar. Sergipe precisa do poder central. Sergipe não pode se dar o luxo de não estar ligado com Brasília. Pode não estar ligado umbilicalmente, mas está ligado pelos interesses, que são interesses públicos. Espero a Deus que eu possa trazê-lo de novo aqui quando já tiver clareado. Luiz, você realizou um sonho de minha vida, poder lhe entrevistar. E eu realizei o sonho de ver um garoto de 17 anos chegar ao que é hoje. Né? Isso para mim também foi uma grata surpresa. Aliás, eu já conhecia, não foi surpresa. Mas sobretudo, a presença dele em cena e a capacidade expositiva que ele tem, a capacidade que ele tem de
verberar as coisas com tanta qualidade, com tanta capacidade televisiva. Obrigado, Luiz. Bom, gente, eu vou ao break. Quando eu voltar, eu já volto com ela. Maravilhosa, lindíssima, Mileide Silva. Já, já. Todas as quartas, a partir das 8h30 da noite, nós iremos debater temas importantes que foram discutidos no plenário da Câmara Municipal de Aracaju. Não esqueça, o Pra Discutir vai ao ar às 8h30 da noite. Eu espero você! Amigo e amiga, eu sou o Padre Marcelo Conceição e quero convidar você para acompanhar o programa Palavra de Vida, apresentado na TV Câmara Aracaju todos os domingos em 2 horários, às 8 e às 4 da tarde, abordando a liturgia dominical, objetivando fomentar o anúncio de Jesus. Aguardo você! Todos os dias, a partir das 20 horas, nós temos um encontro marcado aqui no Parlamento em Foco, o programa que leva até você as ações dos vereadores dentro e fora do plenário da Casa, de uma forma clara, leve e transparente. Você não pode perder. TV Câmara Aracaju, o parlamento mais perto de você. Você sabia que a Câmara de Aracaju tem um canal no YouTube? Pois é, lá você pode assistir reportagens e também programas que você perdeu ou que quer rever novamente. Acesse youtube.com/Câmara de Aracaju e se inscreva. Agora, deixa eu voltar aqui que eu tô revendo o programa que eu mais gosto. Você sabe o que é taquigrafia? A Câmara de Vereadores de Aracaju tem um setor específico para fazer esse trabalho. Assista ao Minuto Parlamentar e fique por dentro dessa e de outras informações. Nesta edição do Minuto Parlamentar, vamos continuar falando da estruturação da Câmara Municipal de Aracaju. Um dos setores que compõe a Casa Legislativa é o setor da taquigrafia. Segundo o coordenador do setor, Márcio de Oliveira Fernandes, taquigrafia é a arte de escrever rápido. É uma escrita onde as palavras são representadas por sinais, que são chamados de notas taquigráficas. Os taquígrafos registram tudo o que é dito diariamente nas sessões plenárias, audiências públicas, sessões especiais e CPIs que acontecem na Câmara de Vereadores de Aracaju. O artigo 944 do novo Código do Processo Civil dá fé pública ao profissional taquígrafo e o juramenta, ou seja, o taquígrafo tem fé de ofício, é válido tudo conforme ele escreveu. Desde a década de 50 que a taquigrafia registra a história da Câmara Municipal de Aracaju, Fernando Mainá, Maria Nascimento e Maria do Carmo foram os primeiros taquígrafos da Casa Legislativa Municipal. Atualmente, o setor conta com 14 taquígrafos. Quer saber mais sobre a Câmara de Vereadores de Aracaju? Então assista ao Minuto Parlamentar. Na próxima edição, vamos continuar falando sobre a estrutura organizacional da Casa Legislativa Municipal. Até lá! Vamos conversar sobre saúde? Todas as quartas, às 6h30 da noite, temos um encontro marcado no programa Saúde Ativa. Falaremos sobre atividade física, nutrição, estética, ou seja, tudo o que você precisa saber para viver com mais qualidade. Então anota aí para não esquecer. Programa Saúde Ativa, quarta, 6h30 da noite, com reprise às segundas, aqui na sua TV Câmara Aracaju. Até lá! O uso inadequado de o mesmo e mesmo vem fazendo estrago em muita gente estudada e também em muitos advogados. Puxa vida, por que será? Essa repetida explicação é para aqueles que teimam em errar. Não se usa mesmo e mesma no lugar de termo já citado. Mesmo e mesma não substituem ele nem ela. Dizer, por exemplo, estivemos com o diretor e o mesmo nos garantiu que vai construir uma quadra de esporte, é um erro grave. Veja, ouço certo e veja, estivemos com o diretor e ele nos garantiu que vai construir uma quadra de esporte. Nunca mais substitua o mesmo por ele e mesma por ela. E não muda a língua portuguesa.
Propositura. Uma proposição ou propositura é uma proposta levada para a decisão do plenário ou do presidente da Câmara. Os vereadores são responsáveis para elaborar proposições para benefício dos cidadãos. As proposituras dividem-se em dois grandes grupos: as que precisam ser votadas pelo plenário e as que são despachadas pelo presidente da Casa. No ar, gente! Estamos de volta aqui, né? E ela é simplesmente Mara. Não, ela não é Mara, ela é Mila. Mila, mas é maravilhosa. Ela é maravilhosa! Eu estou falando da cantora gospel Mileide Silva, entendeu? E eu fico muito feliz. Depois dessa entrevista com o Leque, nosso programa ele é um mix assim de tribos, de formas, né? E a gente tem cantor gospel, cantor católico, cantor secular, a gente tem de tudo. Eu quero adiantar a vocês o seguinte: eu não fiz uma entrevista para um programa político. Eu entrevistei Luiz Eduardo Costa, um escriba, um jornalista político por excelência, né? Um homem de uma cultura fascinante, disputado. Todos os políticos têm em Leque um conselheiro. Mas agora eu estou com ela, Mileide Silva. Boa tarde, querida. Tudo bem? Tudo bem, sim. Muito boa tarde, né? Desde já eu quero agradecer o convite para estar participando aqui do programa É Coisa Nossa, se eu não me engano, não é isso? É Coisa Nossa. Mas e eu quero agradecer, ele, não, primeiramente ao Senhor, meu Deus, ao Senhor nosso Deus. E quero agradecer a indicação, sabe de quem? Da Dicla Soares, gente. A Dicla Soares, foi né? Da APAES, gente, Dicla, Associação APAES, de Apoio ao tem, Artista sim. Sergipano Evangélico. Né? E aí a Dicla me indicou e eu sou muito grata. Dicla, e me cheiro. cobra, sabe? Me cobra. Porque você veja bem, quando eu pensei que não ia mais fazer televisão. Sim. Pensei que estaria aposentado. E aí me vem a chamada para a TV Câmara e eu fiz uma condição. Não foi nessa administração, foi na outra, já estamos há 3 anos no ar, que eu só concordaria se eu pudesse trazer o artista gospel. Certamente. Entendeu? Aí você veja bem, dessa coisa não é só o gospel. Porque você veja bem, hoje a cultura é uma coisa muito estranha. Então você veja bem, a gente deixa de ter o artista católico, protestante, kardecista, e muitas vezes a gente bota um artista com uma cultura, o underground inferior. Porque a cultura underground é uma cultura de rua, de periferia, que é cultura e vem do povo. Mas necessariamente não precisa você abusar da pornofonia, da apologia ao crime, da apologia à droga, entendeu? Então, eu tirei este nicho, tá? Quando eu trago um artista aqui, eu tenho certeza que não vai ter apologia a sexo, a droga, a nada. Isso. E a gente traz a palavra que restaura, que é o Senhor Jesus. Até porque as outras coisas anteriores não é arte, né? Então... Glória a Deus por isso! Aleluia, glória a Deus! Vamos em frente. Você congrega com quem? Eu congrego na Assembleia de Deus Missão, na sede do João Alves Filho. Inclusive, eu quero mandar um abraço para minha liderança, o pastor Lorival Menezes, né? Ele é o pastor presidente de lá, e o pastor Joanã, que é o filho dele, Joanã Menezes. São amigos. Isso. Eu tive não, recentemente é o filho. aqui. É filho? É filho do Não, Lorival. mas são meus amigos. Ah, seus amigos, são. Entendi. Eu tive recentemente aqui, como é o nome da filha dele? Miriam. Miriam já esteve aqui Menezes, conosco. Ó, que bênção. Ela já esteve aqui bênção conosco. Entendeu? Me convidou até para que eu tivesse um contato lá, mas no período eleitoral eu fico hibernando. Entendeu? Eu não entendo mais nada de política. Graças a Deus. Amém. Quanto tempo tu tem de música? Nossa, eu me entendo, desde que eu me entendo como gente, desde os 4 anos de idade, eu trabalho com música, né? Comecei a cantar nas igrejas, já cantei, na época o pastor Heleno fazia o aniversário de Aracaju, eu também cantava no aniversário de Aracaju. Toque no Altar, não, tem um nome do programa dele, é Sergipe no Altar. Sergipe no Altar, né? Mas... não foi uma vez, eu fui lá, mas foi uma passagem muito rápida. Eu cantava mesmo quando eu era criança. E você congrega, mora no João Alves também?
Eu moro num bairro antes do João Alves, que é o Lamarão. Bacana. Isso, moro Bacana. por lá. Fica na Grande Aracaju, né? Isso, ali fica na coladinho. Bem colado. Bom, glória a vizinho do Deus. João Alves. O seu estilo musical é pentecostal? Sim e não. Não, então você não é adepta dos corinhos na igreja, daquele negócio da panderola, entendeu? Eu tenho uma visão diferente sobre Pentecoste, né? Apesar de ser assembleiana, mas isso é outro assunto. Sim. Então vamos colocar adoração. Meu estilo é adoração. Adoração. Isso. Bom, eu gosto disso. Né? Vamos adorar? Vamos. Música sua? Autoral. Música autoral. Autoral. Pô, eu esqueci. Eu tenho no Cajon. Isso. No Carrom. Carrom. É o Lucas. Aqui o Paulinho, né, no violão solo. Quem não conhece o Paulinho, né, gente? O Lucas, né? Dois grandes músicos aqui de Aracaju, Sergipe, gente. Você deve... Nós passamos a tarde toda, você Carrom e o Cajon. Isso. Quem castelhano é Cajon. É isso mesmo. É por aí. Legal, vamos nessa? Aqui é Nordeste. Ela é Mileide Silva. Mila. Sim, antes de tudo, eu quero deixar uma palavra. Sim. Certo? Posso, né? Claro. Que bom, gente. Aleluia, graças a Deus. Vamos lá. Eu quero deixar aqui em Romanos 6, capítulo 6, versículo 27, que diz assim, Valadão: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém? É só isso. Vamos cantar. Amém. Vamos lá. Preparado, meninos? Vamos lá. 1, 2, 3, e... Deus, eu vim aqui pra contigo falar. Me perdoe por de ti me afastar. Eu ouvi falar que podes me aceitar do jeito que estou. Eu vim me confessar. Eu me enganei, meu Deus, como eu falhei. Eu perdi a paz que de ti eu ganhei. Sempre esteve certo e não te escutei. Eu errei, por isso eu voltei. Pai, eu sei que não mereço nada aqui. O Senhor já tanto fez por mim. Muito eu pedi, nada dei. De mim a ti, meu Senhor. Com alguém tão miserável sou, por deixar quem me amou primeiro. Mas eu reconheço e vim me entregar a ti. Voltei pra te dizer que eu não vivo sem você, vivo sem você, vivo sem você. Eu vim porque eu descobri que eu nada posso fazer, nada posso fazer, nada posso fazer sem ti. Fantástico. Eu estava vendo aqui no Zap e eu tenho uma tiete, né? Que disse que tá ligada. Uma tiete tá aí, ela tá lá ligada, né? E essa tiete, eu tenho um amor por ela muito grande, porque quando eu não era ainda cristão, eu estava em outra emissora e ela passava todo dia vindo no meu programa e disse que orava por mim. Amém. Tá certo? Tá ela e o maridão dela, né? Meu querido amigo pastor Vicelme, pastora Maria, Aleluia. lá da Assembleia de Deus Missão, do Coral das Mulheres de Oração. Aleluia. Obrigado pela audiência. E
Diga ao pastor Virgínio que eu estou aparecendo lá esta semana, viu? Eu quero ele aqui. Pra gente falar Pastor um dos Virgínio. homens mais cultos que tem nesta cidade. O pastor Virgínio. Conheço de perto, foi secretário de Estado da Cultura, entendeu? Um homem com uma visão e uma visão de reino fabulosa. Mas continuemos por aqui. Não está nos assistindo, mas eu estou recebendo aqui uma mensagem. Pastor Jabes de Alencar, lá de São Paulo. Jesus. Essa semana apareceu numa oração poderosíssima, né? Ele e o Malafaia tomaram conta, viralizou nas mídias sociais. Louvado Mas vamos seja continuar com mais louvores. Mais louvores? Vamos lá, então. Gente, Rei da Glória, viu? Vamos louvar o Senhor. Rei da Glória é um louvor mais demorado. Eu acho que para 4 minutos, né? O tempo que eu tenho. Me confirma o tempo, se for 4 minutos. Então, quando eu fizer assim, você só abaixa o tom para mim me despedir e você continua. Certamente. Então, vamos nessa. Certo. Mileide Silva. Antes também, gente, eu quero convidar o pessoal para estar participando aí do evento SES Canção 2018. Bacana, bom, bem SES lembrado. Canção, viu? Aqui, bem lembrado. Isso. Não pode dizer o nome do shopping, mas é um shopping lá em Socorro. Isso, entendeu? é o nome do shopping E Socorro. vamos estar lá. Eu tenho umas 10 mensagens no meu zap de pessoas que estão participando. Exatamente. E estarei lá torcendo por todos. Amém. Que dia vai ser? Será, gente, a etapa gospel será dia 8 agora de novembro. 8 certo? de novembro A etapa no gospel. shopping de Nossa Senhora do Socorro. Exatamente. Vamos lá cantar. Mileide Silva, que é coisa nossa. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele estão. Pois Ele a construiu sobre os mares e sobre os rios, Ele a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor e quem estará no seu santo lugar, limpo de mãos, puro de coração, que não se entrega à falsidade e nem jura com engano. Esse obterá a bênção do Senhor e alcançará a justiça do Deus da tua salvação. Levantai, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para o rei entrar. Levantai, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para o rei entrar. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei? Quem é o Rei? Final de programa, a gente se vê na próxima terça-feira, se o bom Deus quiser. E continuem com ela, maravilhosa, Mileide Silva.